Olá, amigos, vamos lá. Chegamos a tempo aqui. Hoje, 19 de agosto de 2022. Realmente deu uma esfriada aqui. Eu até tirei estava com um chapéu aqui, coloquei ele mais para lá. E vamos lá. Eu não sei, parece que o dia está muito mais rápido, porque eu não sei se avolumaram-se as atividades. Então, você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco já foi. Tá difícil, tá rápido demais, tá muito rápido. Então, a gente fica... Aí, ó, tá vendo? A gente corre para poder dar conta de uma coisa, outra, reuniões Google Meet, encaminhamentos, etc. Família. Então, é assim. Mas vamos lá. Vamos lá. Hoje, sexta-feira, né? Final de semana, mas estamos aí em plena atividade. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal que está chegando. Hoje, 19 de agosto de 2022. Quero cumprimentar aqui Isaías, que é o primeiro, sempre está aí, firme, forte, né? Maravilha. Terra de Santa Cruz. Borrana, que ela está falando aqui, mídia. Mídia mente descaradamente, né? Como sempre falei. Marlux Torquato, Anselmo, Ivan Aparecida, boa noite com a paz de Cristo para todos. Elias de Paula. Pois é, eu estou com a minha lareira acesa aqui, vou até pedir licença aqui, porque eu vou... Peraí. Aí, ó, vou colocar um pouco de lenha lá, porque... Ó, acabei de pegar aqui, viu, Elias? Dá um minuto que agora que eu vi que tem que levar essa lenha aqui na lareira, peraí. Tô com a lareira acesa, então tá quentinho aqui, mas tive que pôr o agasalho, né? Tô com uma blusa por baixo aqui também, forte, então frio não entra aqui não. Daqui a pouco os gatinhos transitam por aqui, vou pedir licença para tomar um chá, porque senão ele vai esfriar. Opa, tá bem quente, viu? Hoje o pessoal caprichou aqui, tá bem quente aqui. Pois é, e sabe o que acontece? É que hoje, logo cedo, um vento forte. Ontem, o dia estava tão bonito, saí aqui no meu jardim, vi já umas primeiras flores, até comentei com vocês, filmei inclusive, fiz alguns vídeos curtos, aquele aroma, né, de perfume, abelhinhas. E hoje, esse vento frio, forte, uivante, está até agora, o dia inteiro, chuviscando, vento frio, forte, uivante, tá daquele jeito. Até vi que um aqui falou que passou o dia de... Como que é? Eu vi que um comentário aqui que tava... Aqui, ó. Dormiu à tarde? Não, eu não pude dormir à tarde, não. Eu tive que correr aqui com um monte de coisa aqui, porque, olha... Tomar mais um pouco do chá aqui. Nossa, o chá tá bem quente. Pet B. Andrade, JG Mendes, Ana Paula Pux, Ivana Pugliese, bonito sobrenome, Pugliese, deve ser italiano. Aleteia Brasil, Judith Joai de Conto, muito bem, Victor Romanos, Alejandro Hernandes, pois é, acabei de colocar a lenha aqui, ó. A lareira tá acesa aqui, tá aquecido. Daqui a pouco vocês vão ver um barulhinho aqui, um estalinho, outro aqui. Apesar que a madeira tá seca, mas tá acesa. Daqui a pouco, terminando a live, eu vou pegar mais um pouquinho a lareira aqui.
Isso aí. Gláucia Cruz, Judite. Grande general São Miguel Arcanjo, nos proteja e nos guarde contra todo o mal que se espalha pelo mundo. E guarde nossa nação, nosso querido Jair Messias Bolsonaro. O presidente está aí com as motocicletas aí, né? Esteve aqui pertinho, aqui em São José dos Campos. Até eu vi um vídeo aqui de uma jornalista que pegou garupa com o presidente. Foi aqui pertinho, aqui em São José dos Campos. Tá vendo? Mas você tem o Datafolha e o Datapovo, né? Então, o Datafolha, o Datapovo desdiz do Datafolha. Mas vamos tocar o barco. Joseneide, isso aí. Leonardo Peixoto, olha aí o Leonardo, Minas. Fábio Roberto, Judite, nossa, tá geladíssima. Isaías, pois é o primeiro, né? Tá sempre aqui. Miriam Larrus, Catiane, faz tempo que a Catiane não aparecia por aqui, né? Maravilha. Muito bem, cumprimento Catiane. Catiane é de São Paulo aqui. Catiane faz parte de um grupo grande aqui, forte, militantes do bem, aqui de São Paulo, da região de... você me fala aqui se é região oeste de São Paulo, ali perto de Votuporanga, né? Por aí. Zaraba, buenas. Hoje eu recebi um comentário de novo, pessoal se queixando desse cumprimento aqui, entendeu? Pessoal se queixando desse cumprimento, para assim, para que cumprimentar o povo, entendeu? Tomar mais um pouquinho do chá. Recebi mais um comentário aqui. Pessoal dizendo assim, começa logo. Aquela coisa, né? A gente até descontrai um pouco, né? Porque a gente está aqui num ritmo intenso de atividades. E assumir esse compromisso aqui de estar às 21 horas para dar uma sequência de reflexões com calma, com tranquilidade, sem afoiteza. Mas o pessoal parece assim, quer coisa no vapt-vupt, no rapidinho, sabe? Aí fica difícil. Fica difícil. Marcelo Ferreira, Maria Amaral, diz que está um frio de lascar, hein? Aqui, ó. O vento. Tá um vento uivante até agora. Deu lindo, som e imagem ok. O pessoal reclamou, disse que assim, demorando muito para começar. Demorando muito para começar. Falei, meu pai do céu. Votuporanga. Mas só que a gente já começa quando começa, assim, né? Isso faz parte desse momento aqui de cumprimentar aqui. Tereza, o povo vai entrando. Kátia, Fátima Costa. Tá, a Catiane está falando que é de Votuporanga. Eu estive uma vez em Votuporanga, é longe daqui, viu? Olha, eu acho que, eu não sei ali qual a cidade mais próxima, mas é longe daqui. Eu estou aqui no sul de Minas Gerais, você deve estar aí no sudoeste de São Paulo, deve ser sudoeste de São Paulo, depois você me confirma. 9 graus, tá? O que ela está dizendo aqui? Noroeste, olha aqui, ó, noroeste, tá vendo? Por isso que eu gosto do pessoal que ele me corrige, né? A gente não é uma inteligência artificial, então a gente fala de cabeça as coisas, então às vezes a gente não... tá vendo? Ó, acaba corrigindo aqui, noroeste. Taquaritinga, São Paulo. Elídia Resch, Rosiana de Niterói. Isso, noroeste, Catiana, agora sim. O chá tá ficando frio. Ainda não. Eu vou tomar mais um pouquinho, tá? Vamos ver. Nossa, a xícara, eu acho que... Eu não sei o que está acontecendo, que a xícara... Ela molhou um pouquinho aqui. Mas tá bom. Já passei um guardanapo aqui, tá resolvido. Catiane. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu tenho que tomar cuidado quando eu pego a xícara aqui, porque... Deixa eu passar aqui um... Tá vendo? Essas coisas ao vivo é assim, né? Aqui não tem estúdio, não tem marketing, não tem maquiagem, não tem essas coisas, então é tudo desse jeito. Mas tá bom.
Rosiane, é apenas uma partilha informal aqui. Homero, Rio Grande do Sul. Olha aí, ó, Alemanha. Eu estive em Alemanha, em Frankfurt. Uma vez já contei aqui, tá? Bom, gente, vamos lá. Olha aqui, ó, tá vendo? Minha filha vai chegar aqui nesse final de semana, eu vou ver com ela que toda vez que eu coloco aqui as imagens, na hora que eu vou começar, eu tenho que localizar de novo elas aqui, tá vendo? É uma coisa incrível isso. Eu não sei o que acontece, mas está aqui. Gente, então o que acontece? O dia foi muito corrido, muito corrido. Eu estou numa fase de atividades triplicadas, tá? Mesmo que eu esteja home office e aqui nas montanhas, e com toda essa parafernália tecnológica que permite reuniões virtuais, porque não é, eles não queriam isso desde 2020, o Fique em Casa. Então, tá bom. Então, eles que quiseram, fiquem em casa. Então, eu estou trabalhando aqui desde março de 2020, desde quando declarou a pandemia, do home office. Entendeu? Eles que quiseram. Eu antes estava presencial ali em tudo. Agora fizeram aquele escarcéu todo. Não, porque tem que ficar em casa, que não sei o quê, papapá, tem que se equipar. Então, me equipei. Quiseram, né? Uma exigência aí. E, pelo menos, a gente tem condição de continuar nossas atividades aqui, no aconchego né? Aqui da nossa propriedade, e tocando as nossas atividades. Então, o que acontece é o seguinte, a gente só para, assim, para a gente retomar, o seguinte, as nossas lives, que são esses momentos aqui de conversa informal, essa partilha que a gente tem feito, elas têm uma sequência. Então, às vezes, a pessoa entra assim, numa primeira live, tá? E não viu lá atrás o raciocínio, o andamento das coisas. Então, é interessante, quando possível, pelo menos essa questão da Agenda 2030 é o foco da onde eu pretendo depois mostrar para vocês, assim, que as coisas estão aí, são muito graves, tá? Poucas são as pessoas que percebem o conjunto de tudo que está acontecendo e principalmente os tomadores de decisão. Os nossos tomadores de decisão, você vai conversar com eles, eles não têm uma noção do pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Chega lá um projeto de lei, uma propositura, ele acaba indo no embalo, vai no embalo. Vai no embalo do partido, vai no embalo da bancada, vai no embalo da mídia, vai no embalo, sabe, da rede social, vai assim, no embalo da assessoria, então é desse jeito. E o problema todo é assim, é que as instituições, as nossas instituições, elas foram tomadas. E não é de agora. Faz muito tempo que elas vêm em processo de serem, elas foram sendo tomadas por dentro. E hoje aqueles que ocupam postos de decisão eles estão assim, eles não têm vigor, não têm convicção, sabe? Vai na toada da boiada, entendeu? Tem medo da mídia, medo do judiciário e, entendeu? Vai decidindo coisas que lá na frente a gente está vendo que quem sai prejudicado? A população, a sociedade, a comunidade, entendeu? As próprias instituições. E a gente vem percebendo que desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, a gente teve assim melhorias técnicas, maravilha, tivemos grandes melhorias técnicas de muita coisa, mas e o resto? E as outras? E as outras partes da vida? Como é que ficou? Vocês estão vendo o nível tá? O nível de degradação em todos os campos, em todos os aspectos, como nós estamos vendo, entendeu? Vou pedir licença um minuto.
Então, o que acontece? Isto não é de agora, só que está vindo num crescente, está se intensificando, tá? E resumindo assim, mas resumindo mesmo, tá? Até o século XIII, o cristianismo, ele foi num crescente, tá? Foi num crescente, o cristianismo. E a partir do século XIV, por isso que eu fiz aqui, eu penso que foram 3 lives falando sobre a crise do século XIV. E nessa crise do século XIV, com aquela questão da usura, que eu abordei naquelas 3 lives, a coisa começou. Essa nova ordem mundial, a gênese do globalismo, eu situo na crise do século XIV, com tudo que aconteceu no século XIV e com as consequências do século XIV por diante. Aí veio o século XV, século XVI. Século XVI também foi impactante em vários aspectos. Depois veio o quê? Revolução Industrial, o século XVII também na Inglaterra, também todos os acontecimentos que ocorreram lá foram muito importantes, com consequência. Século XVIII, Revolução Industrial. Aí você teve a primeira Revolução Industrial, pronto. De lá para cá, o que vai acontecer? Tá? As cidades, elas vão aos poucos, mostrando uma cara, um design, mostrando uma expressão, tá? De distanciamento de Deus. É isso que acontece na história, que a gente vai observando. E todo o trabalho de desmonte civilizacional, de demolição da civilização cristã, tá? Que atingiu o seu auge no século XIII, todo o trabalho de desmonte. Outro dia me lembraram aqui do nominalismo, tá? Realmente o nominalismo tem importância nesse processo, que é dali que vai começar também no campo da filosofia esse desmonte, etc, etc, etc. Porque cada ponto desse é 10 horas de conversa, mas só para saber. E aí o que vai acontecer? A gente está num processo de descristianização, que foi vindo. Século XX, então, foi as 2 grandes guerras mundiais, depois criação da ONU, aí tudo que veio depois, dos anos 50, 60, 70, 80, 90, agenda gestada no final dos anos 90, século 21, com toda essa tecnologia, e com tudo que a gente já viu no século 20, agora teve aí a pandemia de 2020 para mostrar, né, que essa agenda está pronta e é uma agenda maligna, porque ela é profundamente anticristã. É isso que a gente vem tratando aqui. Eu já falei aqui fiz apontamentos dos 10 objetivos da Agenda 2030, por alto, são apontamentos, tá? E ainda nós temos mais 7 objetivos, que são 17 objetivos da Agenda 2030. Mas ontem eu comecei a fazer eu fiz um parênteses para fazer uma reflexão de um artigo do Marco Sambruna, tá? Que nesse artigo, ele chama essa cidade que está aí, que está aí num processo se agigantando, esse design, esse ambiente que está aí se agigantando e que, segundo esses promotores da agenda, principalmente que eu chamo a atenção que o protótipo disso são cidades inteligentes, realmente vai chegar num ponto que o nosso questionamento é que até a pandemia a gente foi levando aqui, foi driblando aqui ali, cada um foi buscando uma atividade aqui ali, só que com a pandemia a gente viu que eles estão decididos a impor essa agenda para tudo e todos, tá? Num controle absurdo, entendeu? E preocupante. E essa questão da imposição que é preocupante,
É isso que eu tenho chamando a atenção. A nossa crítica não é a tecnologia, é quando você vai impor para tudo e todos as bizarrices desse pessoal aí, que é um pessoal, como eu tenho dito, profundamente anticristão. E aí, no caso, a minha base de reflexão é o pensamento cristão, então eu tenho que saber de que lado estamos. E eu estou do lado daquele que... eu estou do lado daquele que defende aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, tá, apresentou em seu ensinamento e deu testemunho disso, tá certo? Então, esse é o lado da igreja militante, que aqui, tá, a igreja militante, tá certo? Você tem a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Então, aqui não é aqui que nós vamos viver a igreja triunfante. Aqui é a militante. De que lado estamos? E é preciso saber que daqui para frente vai ficar mais difícil ser cristão. Vai ficar muito mais difícil ser cristão. E tem gente que não caiu a ficha, entendeu? Tem gente que está vivendo aí um cristianismo, sabe, light, entendeu? Sem noção do que está acontecendo e sem noção das consequências, tá certo? Das decisões tomadas. Então, é um pouco isso que a gente está fazendo. Então, hoje eu vou ainda retomar, ainda vou estar nesse parênteses, antes de ir para o 11º objetivo, que fala sobre cidades sustentáveis. Antes de falar nessa questão das cidades sustentáveis, eu parei, acho que a semana, eu comecei a falar sobre as duas cidades, mencionei aqui a Cidade de Deus, do Santo Agostinho, e peguei esse artigo, e eu vou dar continuidade, talvez em mais umas 2, 3 lives, porque é um artigo denso, tem muitas coisas, e a partir de alguns apontamentos que estão nesse artigo, eu quero chamar a atenção para vocês do porquê que nós temos o nosso posicionamento crítico em relação à agenda do poder global, em relação ao globalismo. Porque, repito, a nossa base para essa reflexão é o pensamento cristão. Então, eu deixo isso muito claro, repito às vezes, porque senão, às vezes alguém chega aqui e fala assim, mas espera aí, por que ele critica a Agenda 2030 ou o globalismo? Porque a gente tem essa base, esse ponto de partida, que, sabe, são 2000 anos de história, e são 2000 anos de uma história convincente. A história do cristianismo é uma história de 2000 anos convincente. Quem não é convincente é quem está do outro lado. Quem está do outro lado não é convincente. Eu vou mostrar aqui, inclusive, algumas imagens aqui hoje para vocês verem, que mostram muito bem isso. Só um minuto. Então, é o seguinte, ontem, tá? Então, deixa eu mostrar novamente aqui para vocês. Então, ontem eu comecei a fazer aqui uma reflexão, que eu vou retomar alguns pontos para a gente poder prosseguir. Ontem eu comecei a fazer uma reflexão a partir desse artigo do Marco Sampruna, intitulado Satanópolis, perfil da futura cidade infernal. Esse é o título do capítulo dele, tá? Porque é um artigo longo, extenso, denso, tá? E que eu vou esmiuçar algumas coisas nesse artigo, tem tudo a ver com o que a gente vai tratar lá na frente, e por isso que eu vou me deter nesse artigo, tá? Porque, repito, é aquilo que a gente já disse em outras lives e destaca aqui. É aquilo que a gente vem dizendo. O aspecto, a estrutura, o design, toda a ambientação funcional, estilo Bauhaus, que eu já citei para vocês aqui. Então, pega esse estilo aqui, ó, século XX, tá? Então, isso aqui. Então,
o aspecto, a estrutura, o design, toda essa ambientação funcional, esse estilo Bauhaus, que ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi se intensificando, o crescimento das grandes cidades urbanas, tá? E foi um crescente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, tá? Observa, faz uma pesquisa aí rápida na internet de fotos, imagens de São Paulo antes da Segunda Guerra Mundial e depois. Veja o que aconteceu. É só ver pelas fotos. Como é que era São Paulo, a chamada Terra da Garoa, aquela coisa toda, e como é que ficou depois. É só ver pelas fotos. Eu me recordo, tá? E darei isso uma live para falar sobre isso. Eu me recordo que no começo do século, só uma observação curiosa, daí uma live para falar sobre isso, 10 horas sobre esse assunto, e que eu acho interessante. No começo do século XX, você teve, assim, resumido, tá? No começo do século XX, você teve um engenheiro chamado Saturnino de Brito. Saturnino de Brito. O que ele fez? Ele fez um projeto, entendeu? Para a cidade de São Paulo. E esse projeto que ele fez, que eu tive acesso a esse projeto, tá? Era um projeto de preservação dos rios da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem muitos rios. Veja pelos nomes, Anhangabaú, Tamanduateí, estou falando de cabeça aqui, tem Rio Pinheiros, tem vários rios na cidade de São Paulo. Entendeu? Aquele vale do Anhangabaú lá era um rio, e por aí fora. Tietê, né? Uma boa parte são nomes indígenas, então Tietê. E o Saturnino de Brito fez um projeto que ele preservava os rios. Era uma cidade que o desenho da cidade ela estava todinha na preservação dos rios, entendeu? A sua orla. Projeto muito interessante, vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, tá vendo? Isso aqui é um projeto aqui, do Saturnino de Brito para o Rio Tietê. Projeto interessante de recuperação, de preservação dos rios. Seria, se esse projeto do Saturnino de Brito tivesse sido efetivado, São Paulo seria uma espécie assim de, sabe, de cartão postal mesmo para o mundo, em termos de, sabe, há muitas árvores, muitas flores, uma coisa assim fantástica. As aves, como aqui na minha região, entendeu? Você pega, foi uma cidade pensada, o Saturnino de Brito fez uma cidade pensada a partir dos rios, e ele não era ecologista, ambientalista, não era no começo do século XX. Ele era um cara que teve uma visão de realmente otimizar a cidade para que as pessoas que nela estavam pudessem, sabe, ter ambiente, aquele ambiente que eu já mostrei aqui para vocês como é importante, tá? E o que aconteceu? O prefeito que veio depois, que inclusive pegou o projeto Saturnino de Brito, imbuído, o prefeito Prestes Maia, tá? Imbuído dessa filosofia Bauhaus, imbuído desse modernismo, imbuído desse tecnicismo, imbuído dessa visão funcional, tá? E ele pegou alguns pontos do projeto do Saturnino de Brito e fez uma coisa assim totalmente estilo, sabe, funcional mesmo. E fez o quê? Ele fez isso aqui, o que a gente conhece, né? Tá aqui, ó, o projeto do Prestes Maia aqui, tá vendo? O chamado plano de avenidas, as radiais, entendeu? Canalização dos rios, aquela coisa toda. Ele matou os rios da cidade de São Paulo. Prestes Maia matou os rios da cidade de São Paulo com esse plano de avenidas, tá? Do Prestes Maia aí, que ele depois colocou em execução. Então pode ver que depois do Prestes Maia, a cidade ficou esse monstro horrível que vocês conhecem, depois do Prestes Maia. Tá certo? É impressionante. Você vê como é que tem pessoas que estão em postos, que têm postos de decisão, parece que encarna mesmo, tá certo? Um outro espírito, tá? Tudo por quê? Né? Dinheiro, mídia da época, entendeu? Aquela coisa toda. A toada da boiada do momento, etc. Só sobre esse projeto do Saturnino de Brito e do Prestes Maia daria 10 horas de conversa.
Mas só para resumir, só para você ter uma ideia, como que as cidades são muito importantes para serem um ambiente, tá? Para que você possa vicejar o melhor da vida aqui dentro do que a gente pode fazer nesse processo de vida transitória, tá certo? E que no passado foi possível fazer muita coisa boa, sim, nesse processo, tá? Então, você veja, aquilo que eu mostrei para vocês na live passada, você pega aqui uma cidade como a nossa, aqui onde eu moro, São Bento do Sapucaí, olha só, está preservada. Por que eu fui vereador aqui na minha cidade? Por que eu fui vereador e presidente da Câmara Municipal? Para preservar a cidade. Para preservar a cidade da gulha imobiliária, de prédios, arranha-céus, um monte de coisa que... a senha imobiliária, uma série de coisas. Eu fui vereador. Fui presidente da Câmara Municipal. O nosso mandato foi assim, operativo, mas operativo, tá certo? E fomos para cima, acabamos com o enchente na cidade, uma série de problemas que tinha na cidade, por quê? Foi operativo. Então, é assim, o problema todo é esse, quando aqueles que ocupam postos de decisão sabem o que precisa ser feito, realmente tem, determinação, disposição e coragem para fazer o enfrentamento que precisa ser feito para preservar e defender a população dos abusos, dos maus. É isso que o texto do Marcos Bruno, em algum momento, vai falar sobre essa questão. Por que nas cidades medievais, nas cidades no período de esplendor do cristianismo, por que elas tinham muralhas? Por que elas tinham muralhas? Para defender a população. E o que aconteceu depois do século XIV, depois da crise do século XIV? Isso o Marcos Bruna trata no livro dele, no artigo dele, ele destaca isso. O que aconteceu depois da crise do século XIV, século XV, XVI, né? Entendeu? Com tudo que aconteceu. As cidades foram, entendeu? Foram tirando as muralhas, tudo, tá certo? E aquela coisa toda que a gente já sabe. Mídia, imprensa, tá? Ó, nivelou por baixo, tudo igual, aquela coisa toda que você já sabe, tá? E aqueles que eram nobres, por que eles eram nobres? Tem que entender por que eles eram nobres. Por que você tinha um duque, um visconde, um conde, tá certo? Um barão, isso daquela época, onde realmente os títulos nobiliárquicos eram realmente dados em função das virtudes comprovadas. Por quê? Porque eles eram lideranças que estavam ali para defender a população dos abusos dos maus. Tá certo? Dos abusos dos maus. E isso acabou. O que aconteceu no modernismo, né, de lá para cá, do modernismo para cá? Os líderes, eles se tornaram flácidos, como eu tenho dito, tá? E deixaram de defender a população e, aos poucos, foram fraquejando, até chegar do jeito que está hoje. Não tem lideranças hoje. Não tem. Tá certo? Porque fraquejaram. Essa condescendência, essa coisa, o mundo mudou, entendeu? Essa postura, tá? De concessão, essa concessão para tudo que, que levou ao que está aí hoje. Entendeu? Aí você vê, por não ter liderança que defendesse a população dos abusos, chegou nisso aqui, ó, que eu já mostrei. Chegou nessas aberrações que estão aqui, tá certo? E agora, o pessoal tá aí encantado com as cidades inteligentes. Estão encantados. E aonde que elas vão ser viabilizadas? Nos parlamentos, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. É ali que se decide o tipo de vida que toda a população vai viver. Tá certo? E aí, qual que é a jogada deles? Os bons, eles falam assim, não entra aqui não, porque aqui é só corrupção, aqui, entendeu? Fica onde você tá e não deixa aqui com a gente, que a gente toca o barco. É por isso que eles fizeram. Eles desestimularam os bons, entendeu? De enfrentar também naquele terreno que é muito hostil, tá? A defesa do bem da sociedade. E aí ficou como tá. Hoje, nós temos aqui no Brasil
nesse ano, um candidato a presidente da República, um histórico que vocês conhecem, tá? Amoral e imoral, e tá aí, com o judiciário blindando em mídia, blindando desde o início, e com esse histórico, entendeu? Com esse histórico tá? Que tá aí. E pleiteando um posto de tomada de decisão, com decisões que refletem na vida de toda a nação, de cada um que aqui está, tá certo? Olha aqui, a Maria tá pipocando ali, né? Tá estalando. Entendeu? Então, por isso que é importante entender isso. O que aconteceu do século XVI para cá? Aos poucos foram largando, tá? Aqueles que eram nobres deixaram de ser nobres, tá certo? Foram corrompidos, entendeu? Foram corroídas, houve uma corrosão moral em todos os aspectos. Consequência, foram deixando fazer, deixando. E tá aí, por que aqui na nossa cidade, aqui tem lei para não ter prédio? Tem lei. Aqui o cara não vai fazer prédio aqui de aberração e tantas outras coisas nós colocamos na nossa lei orgânica aqui, tá certo? Eu fiz a reforma da lei orgânica aqui, fizemos uma revisão e inclusão de 169 artigos, tá certo? Fizemos aqui. E isso devia ser feito em cada município, tem coisas que você tem que falar, tem coisas que é preciso dizer não. É isso que eu acho que está. O que os nossos políticos, a maioria faz? Diz sim para tudo. Liga, o cara está no gabinete, eu sei como é que é, eu conheço bem essa realidade. O cara está no gabinete, liga alguém na mídia. Nossa, vira poodle. Vira assim. Ligou alguém da Folha de São Paulo, desse jeito. Está lá no gabinete, olha, é alguém do Estadão, desse jeito. Entendeu? Você está lá no gabinete, ligou alguém da Veja, nossa, a Veja me ligou. Desse jeito. É impressionante. Os nossos políticos são assim. E fica de quatro para a mídia. É desse jeito o nosso político. Fica de 4 para a mídia. Impressionante. Qualquer coisa. Chegou um jornalista lá, eu sou da Veja. Fica de 4. Esses nossos políticos. Eu fico impressionado de ver. Tá certo? Eu dificilmente tenho problema com a mídia, que quando a mídia liga para mim, vou contar uma coisa para vocês. E como eu falei, já tive cargo público, inclusive como gestor de empresa privada e pública, então de vez em quando liga a mídia para mim, tá certo? Querendo fazer uma entrevista, alguma coisa, etc. E eu tenho um modus operandi em relação à mídia. Eu vou partilhar isso com vocês. Primeiro, quer fazer uma entrevista? Por escrito. Então, sempre fiz isso. Eu não dou entrevista no telefone ali. Ai, a Veja me ligou. Ai, tudo bem? Não tem isso. Não tem isso. Esse poodle. Entendeu? A Folha. A Globo. Nossa Senhora. A Globo. Teve Globo ligou. Entendeu? A CNN ligou. Nossa, a CNN ligou. Eu estive no Congresso Nacional, eu estive ali nos gabinetes várias vezes, eu estava conversando com um deputado, daqui a pouco a assessora chegava lá e falava, CNN, o cara parava tudo estava fazendo. Se o cara estivesse no banheiro, ele parava, saía do banheiro para atender CNN. Aconteceu isso uma vez, eu estava num gabinete de um deputado, ele estava no banheiro, que o gabinete tem um banheirinho, ele tem um banheirinho ali, entendeu? Ele estava no banheiro. E eu estava ali com algumas pessoas ali na sala dele esperando, ele estava no banheiro. Daqui a pouco tocou o telefone, a assessora dele falou assim, deputado, a CNN, sei lá se era Globo, CNN, algum desses, entendeu? Ele na hora saiu do banheiro, estava com a mão molhada, tudo aqui, enxugou tudo, na hora, entendeu? Eu fico impressionado de ver esse servilismo dos nossos tomadores de decisão em relação à mídia. Eu fico impressionado de ver. Comigo não é assim, não. A mídia liga para mim, eu estou querendo fazer uma entrevista com você, não sei o quê. Então, tá bom, trato bem, não vou destratar. Por escrito. Faz o seguinte, manda as perguntas por escrito, aí eu respondo por escrito. E falo o seguinte, olha, eu estou respondendo aqui as perguntas por escrito, tá?
Se não sair o que está aqui, então não publica. Não gostou da resposta? Então não publica. Agora, se houver uma alteração, tipo alguma frase que não está aqui, tá? Aí processo. Pronto, aí você processa. Entendeu? Então eu já aviso, ó, por escrito. Tá certo? Vou dar entrevista por escrito. Se houver tirar de contexto, ou acrescentar alguma coisa, bom, aí você, entendeu? Aí é processo. Nunca aconteceu de dar uma entrevista, tá certo? E saiu que eu não falei, porque eu mando por escrito. Mando por escrito. Frase, aspas. Pode colocar assim, ó, frase, aspas. Tá certo? Então não é assim. Esse servilismo, trato bem, não vou destratar, mas dou por escrito a entrevista. Tá certo? Ah, mas tem que ser agora, que estou fechando a edição, então deixa, não falo entrevista, então. Pronto. Entendeu? Ah, eu procurei lá o fulano de tal e fechou a redação e ele não respondeu. Com um tempo desse, a pessoa liga para você, diz que está fechando a matéria em meia hora, que é uma resposta de um assunto complexo. Não. Então, entendeu? Então tem que ser assim, por escrito. Mas não é isso que acontece. Você vai. Então é isso. Então, os nossos tomadores de decisões, isso há muito tempo, agem desse jeito. Bom, então o que acontece? Como eu falei na live de ontem, como a gente tem visto, tá? E eu vou falar sempre nessa questão das cidades, tá aqui, ó, os objetivos da Agenda 2030, entendeu? O que acontece? Esses objetivos aqui, entendeu? A gente está vendo aqui, nas nossas lives, o que está por trás disso, o que está oculto nisso aqui, entendeu? E em todo esse processo avançado de demolição da civilização ocidental cristã. É isso que representa esses objetivos, claramente, entendeu? E eu posso, por escrito, defender isso tranquilamente. Tem farta documentação aqui, literatura, fonte primária para falar sobre isso, entendeu? E se eu estou falando aqui nas cidades, porque lá na frente eu vou tratar sobre as cidades inteligentes, em vários aspectos, e de tudo que você está falando, porque existe, eu estou chamando a atenção a isso, um lado sombrio das cidades inteligentes. Que esse artigo do Marcos Sanduna, repito, ele destacou alguns pontos muito interessantes, que tem tudo a ver com isso, principalmente porque toca naquele ponto, tá? Que é aquela questão fundamental para entender tudo isso, que é a questão espiritual. Então, o artigo dele tem tudo a ver, porque, tá? Ele tem tudo a ver com aquela profundidade espiritual que a gente precisa para entender o que está por trás, o que está oculto nisso aqui, ó, tá? Ó, coloridinho, bonitinho, nossa, bacana, olha que palavra bonita, o que está por trás disso? É isso que eu estou chamando a atenção há muito tempo. Então, olha só, o destaque que eu quero acrescentar ao que eu falei ontem para preparar a sequência daquilo que a gente está partilhando aqui, repito, conversa informal, tá? Aqui não é curso, não é aula, né? É conversa informal, uma partilha. Então, vejam bem, isso é muito importante, isso que eu vou falar agora, para acrescentar, tá? Aquilo que está no artigo dele e que eu já percebi há muito tempo sobre isso é muito importante, porque isso é assim, um X da questão, é para entender o mistério da história. Para entender o mistério da história ao longo de todas as gerações humanas, desde a primeira geração até a última. Eu até mencionei aqui que há uma menção curiosa na Sagrada Escritura, que Santo Agostinho também faz uma análise disso na Cidade de Deus. Ele fala em 1000 gerações. Ele tem uma reflexão boa no livro dele sobre o que significa as 1000 gerações. É o termo bíblico que está lá na Sagrada Escritura.
O que acontece nessas gerações? E nós fazemos parte dessa geração. É essa geração que nós fazemos parte. 2022. É essa geração. Então, eu já falei, repito. Tem gente que fala assim, eu queria ter nascido em outra época. Bom, o cristão não pensa assim. O cristão não pensa assim, não pode pensar assim, entendeu? Eu já falei, a gente tem que agradecer o dom da vida e o tempo que Deus nos deu, o tempo de vida que nós temos, cada um tem um tempo de vida e um porquê desse tempo de vida, e esse tempo de vida está diretamente ligado à missão de cada um. Isso é um mistério também para ser entendido, tá? Por exemplo, Santa Joana d'Arc viveu 19 anos, mas cumpriu com a sua excelsa missão. Porque as missões que cada um tem uma missão. Cada um tem uma missão. E tem graus de missão. Não é assim, não é todo mundo, sabe, com o mesmo nível de missão, com o mesmo desafio, tá? É diferenciado. Só Deus é quem sabe o porquê, mas sabe, o tempo de vida nosso está diretamente relacionado ao cumprimento da nossa missão. Entendeu? Eu já comentei aqui com vocês. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós está aqui com uma missão. No tempo que nós vivemos, na geração que nós vivemos. Quando a pessoa cumpre a missão, aí ela vai embora. É assim que acontece. Cumpriu a missão, vai embora. Agora, resta saber o seguinte, aí que tem outra coisa. Será que cumpriu bem a missão? Aí é outra história. Mas cumpriu a missão. Pode ter certeza que a missão vai ser cumprida. No tempo. Entendeu? Você veja. Eu tive um primo, por exemplo, que me ensinou a andar de bicicleta. Entendeu? Sou muito grato, entendeu? Ele me ensinou a andar de bicicleta, era novo, era novinho, tava, entendeu? Tinha acho que uns 13, 14 anos por aí. E ele com, acho que 15 anos, 14 para 15 anos, ele com 20, 19, 18, 19, 20 anos. E me ensinou a andar de bicicleta. Depois ele comprou uma moto, começou a andar de moto, aquela coisa toda, mas eu era ainda novo, então não me empolguei com a moto. E aí um dia ele sofreu um acidente de moto e faleceu, com 20 anos de idade. Foi um choque, um impacto, foi, nossa, terrível para todos. Foi triste, um rapaz muito bom, Walter, o nome dele, e perdeu a vida com 20 anos num acidente de moto. Mas ele cumpriu a missão dele, entendeu? Então, o tempo de cada um está ligado à missão de cada um. É um mistério, tá? E ao muito que foi dado, muito será cobrado. Assim como você tem, eu tenho 57 anos, bom, Santa Teresinha teve 24 anos, só 24 anos, e fez, olha, muito com os 24 anos dela, entendeu? Tem gente que tá aí, o Kissinger tá com 99 anos, não quer ir embora. Ele não quer ir embora, entendeu? Tá com 99 anos, vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado pelo tempo que ele tá tendo muito tempo. Tá tendo, 90. O Kirk Douglas, 104 anos, bastante, hein? Entendeu? Sabe? Então, o que acontece? Cada um tem um tempo e uma missão. E eu aceito, eu como cristão, eu aceito o tempo e a missão dada. Que Deus é quem dá a missão. Não é a gente que se dá a missão é dada por Deus. A missão não é a gente que, eu acho que eu vou fazer. Não, a missão é dada por Deus. E como é que você sabe a missão? Aí, em oração, tá? E a coerência de vida. Quando você procura viver a sua vida, procura porque não é fácil para ninguém, evidentemente, mas procura viver a tua vida com coerência de vida, esse é o primeiro passo para você cumprir a tua missão. Primeiro passo. E acontecem também situações assim, por exemplo, que Deus prepara pessoas, tá? Para missões especiais. Acontece isso também, por exemplo, Moisés, por exemplo. Olha a história de Moisés, uma história fantástica. Moisés teve uma grande missão, tá vendo? Tem níveis de missão. Eu falei, grau, não são níveis de missão, né? Moisés teve uma grande missão, grande, não foi pequena, não. Então, para a missão que Moisés teve, que foi grande, tá? Não é todo mundo que tem grandes missões,
Tem gente que, esse que é o X da questão, a pessoa pensa que, porque o outro tem uma grande missão, eu também quero ter. Você está entendendo? Não é todo mundo, é aquilo que eu cheguei a comentar outro dia com Santa Teresinha. No jardim, você tem a violeta, o mal me quer. Você tem a rosa, você tem vários tipos de flores. Não é todo mundo que tem que ser rosa. Não é todo mundo que tem que ser orquídea. Você vai ter a violeta, o mal me quer também. Então, são níveis de missão, mas tem uns que têm grandes missões a serem cumpridas. O que é que acontece com a grande missão? Deus prepara. Deus prepara. O que aconteceu com a história de Moisés? Vocês sabem disso. Olha só, ele tinha uma grande missão. É libertar o povo hebreu do jugo do faraó do Egito. Tá? Então, o que vai acontecer com Moisés? Entendeu? Moisés vai pegar, Deus, na história de Moisés, ele vai fazer com que Moisés, ele já venha numa situação de fragilidade. Ele, como hebreu, ele aquela decisão do faraó aquela matança dos inocentes, e a mãe de Moisés então colocou ele no rio, e ele foi parar onde? No palácio do faraó. E ele cresceu no palácio do faraó, sem saber que era hebreu, entendeu? Então, às vezes, acontecem coisas na nossa vida difíceis, assim, que a gente não entende, sabe? Aí o pessoal se queixa, que injustiça, não sei o quê, sabe? Porque o outro se deu melhor, e o outro não sei das quantas, sabe? Quer dizer, às vezes, é preparação que Deus está te dando para lá na frente você ter uma experiência de vida que você vai entender o que precisa ser feito. No caso de Moisés, se ele não tivesse crescido no palácio do faraó, como é que ele depois teria condições de enfrentar o faraó? Ele conhecia o terreno. Ele conhecia o terreno que ele estava pisando. Foi preparado para isso. Até que tem um momento da sarça ardente, que Deus, aparece para Moisés, e aí sim, Deus deixa bem claro para Moisés qual é a missão dele. Entendeu? Então é isso que acontece, tá? Agora, ao longo das gerações, tá? Falei aqui 1000 gerações, mas ao longo de cada geração, o que a gente vai observar? É isso que eu quero observar nessa live aqui. O que a gente vai observar? A gente vai observar o seguinte, presta atenção nisso aqui que é importante. Esse é um mistério do sentido da história. À luz da fé cristã, porque alguém pode, se o cara for um apaixonado pelo Darwin, mas o Darwin, então, aí é outra leitura. Se o cara é um evolucionista, aí é outra leitura. Estou falando à luz da fé cristã. O que acontece? Você tem as pessoas que estão aqui, homens e mulheres, as pessoas que estão aqui. Qual é o X aqui da questão nesse ponto? Desde o início, desde a primeira geração e até a última, você vai ver o quê? Você vai ver o seguinte: uns trabalham pelo reino de Deus. É isso que acontece. Uns trabalham pelo reino. E o primeiro passo para trabalhar pelos reinos, o próprio Deus apresentou os seus mandamentos. O primeiro passo é esse: buscar cumprir os mandamentos. Buscar. Eu falo buscar, procurar, porque não é fácil. Porque existem as tentações. Existem as tentações. As tentações fazem parte. Tá? E por haver as tentações, como o próprio Cristo foi tentado no deserto depois de 40 dias, e o demônio ele vai tentar cada um, sabe quando? Sabe quando que o demônio vai tentar? É na fragilidade, naquela fase difícil mesmo, tá? Aquela fase que está dando tudo errado, entendeu? Naquela situação que você está desempregado, você está tudo difícil, você está com um monte de conta para pagar e não consegue, aquela coisa assim que você está, entendeu? Fragilizado, entendeu? Tá tudo errado na vida conjugal, tá errado na relação com tudo, no trabalho não deu certo, na escola não deu certo, ou então, em suma, quando você está fragilizado, é aí que o demônio vai tentar você. É aí. Ele não vai tentar você quando você está numa boa. Entendeu? Tá dando tudo certo. Nossa, que maravilha, tá dando tudo certo. Arrumou um empregão aí, tô ganhando bem, entendeu? Tá tudo fluindo bem, tá tudo correndo bem. Ou então eu tô
sabe, tô viajando, tô de férias, tá tudo correndo bem, entendeu? Não vai tentar, nessa forma não vai tentar. Vai tentar quando a pessoa está fragilizada. Numa doença, por exemplo, tá certo? Só está numa enfermidade. São várias situações, entendeu? As situações de fragilidade na perda de um ente querido, várias situações que é ali que o demônio vai tentar. Como é que ele tentou Jesus? Depois de 40 dias, quando Jesus estava com fome. Olha como é que é o ensinamento da Sagrada Escritura. O demônio tentou Jesus quando ele sentiu fome. Tem que saber disso. Tem que saber disso, porque a hora que vem o da serpente, é a hora que você está com fome. Tem gente que não sabe disso, entendeu? Tem gente que vai em escola, vai em faculdade, estuda, pai, PhD, mas não sabe disso. Não sabe disso. Entendeu? Tá? Aí o cara tá namorando, tá noivo, tá? Entendeu? Tá correndo tudo bem, tá fluindo tudo bem, acontece um problema ali, entendeu? Alguma situação acontece e aí começa a ter problema ali, aí que o demônio vai tentar. Entendeu? Então tem que saber disso. Então, agora, se você conseguir, pela graça de Deus, vencer a tentação e procurar ter a coerência de vida e cumprir os mandamentos, e no seu coração, que tudo que vale é o que está no seu coração. Isso no seu coração, tá? Você tem a decisão. Por isso que eu falei, o amor é uma realidade volitiva. Não é sentimento, é uma realidade de querer, tá? O que se quer definitivamente. Então, você está no seu coração. Se no seu coração está o amor à cidade de Deus, se no seu coração está o amor ao reino de Deus, se aquilo que Jesus ensinou, que está resumido nas bem-aventuranças, toca o teu coração e você fala, eu creio e é isso que eu quero viver, tá certo? Em oração você diz isso, bom, então você vai ser um trabalhador da vinha do Senhor. Então você vai ser um trabalhador que vai ajudar a construir a cidade de Deus, que é uma cidade, como sabemos, a luz da fé cristã, que só na realidade ulterior que será planificada, mas começa aqui. Começa aqui. Então você vai ter uns que decidem, tá? E acatam no seu coração e amam o reino de Deus e crê e então vai trabalhar pelo reino de Deus, vai ser embaixador de Cristo, vai ser o trabalhador na vinha do Senhor. Então, esse uns trabalham pelo reino. Outros trabalham pelo antirreino. É isso que acontece na história. Desde o início. Uns trabalham pelo reino, outros pelo antirreino. São aqueles que foram tentados pelo demônio, em situações de fragilidade, e cederam. Entendeu? É isso que acontece. Cederam à lógica do maligno. E aí existem vários níveis também, os vários pactos feitos, etc., como a gente falou aqui no Fausto do Goethe, tá? Então houve essa cedência à lógica do maligno, aí o que acontece? O maligno pega, tá bom, houve a cedência, então agora ele, entendeu? Aí é com ele. E a pessoa vai trabalhar então pelo anti-reino. Só então você tem duas cidades, tá? E é importante entender isso para entender o que o Marcos Sambruno está falando no decurso do seu artigo, e que depois, para aquilo que a gente vai tratar depois, quando tratar do tema cidades sustentáveis da ONU. Então, se não souber disso, à luz da fé cristã, você vai achar a cidade sustentável da ONU linda e maravilhosa. Mas comigo não vai pegar, porque eu sou cristão. Entendeu? E eu já sei que a agenda é maligna, e eu já sei o que está por trás, tá certo? É anticristão, e eu vou dizer não. Tá certo? É isso que eu chamo da questão. Esse é o sentido da renúncia.
renúncia, entendeu? Você, quando é batizado, quando você é crismado, quando você recebe o sacramento da crisma, falando de cabeça assim, né? Existe aquela coisa, você renuncia, então, você conscientemente, você renuncia ao mal, você diz conscientemente, renuncio, entendeu? Então, é a questão da renúncia. Então, eu digo não a esse embuste que aí está, não a esse engodo que aí está, não a isso que o demônio está oferecendo como uma embalagem bonita, que eu já sei do que se trata, eu falo não. A esse projeto do Klaus Schwab, eu digo não. Muito obrigado, tá? Não estou interessado, entendeu? Nossa, não estou interessado, entendeu? O que o Klaus Schwab está oferecendo para o mundo, eu não estou interessado. Eu não estou interessado no que ele está oferecendo, entendeu? Nossa, mas sabe, as comodidades, entendeu? Tecnológicas, os implantes disso, daquilo, longevidade, não sei das quantas, não estou interessado nisso. Primeiro que eu já sei que a gente está aqui de passagem, então já começa por aí. Já sei que nós vamos embora. Então pronto, não tem problema. O Kissinger está com 99 anos, não quer ir embora. Ele não quer ir embora, então eu não estou preocupado com isso. O dia que tiver que ir embora, maravilha, vamos embora. Vamos embora, entendeu? Pedir a Deus, né, pedir a Deus que a graça de que a gente seja purificado, né? Purificado das nossas faltas, que todos têm, entendeu? Mas amamos a Cristo e queremos estar com Ele, entendeu? Então essa é uma decisão interior que vem do coração. Por isso que Jesus disse, eu não sei se é exatamente isso, mas ele fala alguma coisa de tesouro e coração, aonde está, agora não me fugiu a frase, mas ele fala alguma coisa do o que está no teu coração, está no teu tesouro, ele fala alguma coisa do tesouro e coração, que agora me fugiu, se alguém lembrar a frase, puder colocar aqui no chat, alguma coisa do teu, aonde está o teu coração, está o teu tesouro, alguma coisa assim, agora estou de cabeça, depois alguém pode, mas é isso que ele quer dizer. Entendeu? Aonde está o teu coração, está o teu tesouro, alguma coisa assim, tá? Ele faz essa associação. Porque o coração humano, vejam bem, é um sacrário. É um sacrário o coração. Então, nós acolhemos a Deus no nosso coração. Por isso a imagem, né, do Sagrado Coração de Jesus, inclusive, etc, etc. É ali que o demônio não pode entrar. Porque o que vai acontecer? Que se ele entra no coração, ele esfria e ele mata o coração. E matando o coração, ele mata a piedade cristã, ele mata a compaixão, ele mata tudo, a humanidade, ele seca a pessoa ali, entendeu? É ali que ele entra e seca, ali. Então é ali que ele não pode entrar. Para que haja realmente, porque o amor como realidade evolutiva vem do coração, vem dali, entendeu? Essa decisão interior. Isso é muito importante. E é uma coisa até interessante porque você vê, todo o sangue que jorra no nosso corpo vem do coração, tá? É ali que ele bombeia tudo. Então isso é uma coisa muito importante entender esse aspecto nesse sentido. Então você vai ter, ao longo da história, você vai ter uns que trabalham pelo reino, pela cidade de Deus que nos eleva. E outros vão trabalhar pelo antirreino, pela cidade do pai da mentira que nos rebaixa. Porque no final de tudo, só vai sobrar duas realidades. Só. Repito, à luz da fé cristã, no final de tudo, só vai sobrar duas realidades. O inferno ou o céu. Então, é muito importante saber disso. Os que trabalharam pelo antirreino e não se converteram, não se arrependeram, não quiseram se purificar, tal, é o inferno. Os que trabalharam pelo reino com todas as dificuldades, mas trabalharam pelo reino, dentro das suas possibilidades, o prêmio é o céu. Que aí sim é a cidade celestial da vida plena, da vida da verdade, aí onde é pleno tudo que é de melhor, de excelente que Deus tem. Por isso que, para compreender isso é importante, por isso que Jesus vai falar na parábola do joio e trigo. Aqui é joio e trigo juntos.
Por que é joio e trigo juntos? Porque aqui é onde é o campo onde está sendo cultivado. Uns trabalham para a cidade de Deus, outros para a cidade do pai da mentira. E no final, cada um vai colher o que fez em relação a essa decisão. Então, isso que eu quero chamar a atenção nisso, tem que saber, esse é um mistério da história. É um mistério profundo isso. Desde o início, a gente tem então duas cidades, entendeu? Uma que eleva e outra que rebaixa. Uma que ilude, outra que via estreita, que é o caminho da vida. E essas duas cidades é objeto de atenção dos esforços, das motivações, do trabalho, da arte, da mobilização das pessoas. Repito, uns trabalhando para erguer uma cidade que reflete, que é só um reflexo, que a vida ela só será plena na realidade ulterior, mas que reflete a cidade de Deus. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, pega quando eu estive em Paris, por exemplo, fiz questão de ir na Sainte-Chapelle, tá? As coisas mais lindas. Eu como cristão, nossa, não podia deixar de ver a Sainte-Chapelle, entendeu? Que foi construída pelo rei Luís IX da França, coisa mais linda, tá? Ali você vê o que é o trabalho de quem trabalhou aqui, né, pela cidade de Deus. Então tudo na Sainte-Chapelle é bonito, tudo é bonito, os detalhes, tá? Ela foi feita pelo rei São Luís IX da França. Você entra assim na Sainte-Chapelle, tudo é de uma beleza, de uma harmonia, de uma elevação espiritual, sabe? Vamos pegar uma outra foto aqui, olha, tá vendo? Você entra assim, você vê a forma, a harmonia, entendeu? A beleza, a elevação espiritual, as cores, as formas, a sublimidade, sabe? Tudo assim, esplêndido à vista, tá? Então, essa é a Sainte-Chapelle, por exemplo. Tudo. É a coisa mais linda. Quando o sol bate assim, sabe, nos vitrais, os efeitos. É um efeito estético, pro visual, assim, entendeu? E se você está ali com uma música realmente adequada também, nossa, é uma elevação espiritual, é uma joia. A Sainte-Chapelle é uma joia. Expressa o que estava no coração de São Luís. Grande rei São Luís, entendeu? Inclusive, até São Luís, ele tem várias passagens na vida dele, inclusive, ele comprou, na época, uma das relíquias, que foi a coroa de espinhos de Jesus, levou para Paris, colocou na Sainte-Chapelle, sabe? História linda. Estava no coração dele. Tudo que ele fez, vai estar ali. Expressou, entendeu? Um reflexo daquilo que é harmonia, beleza, sabe? A leveza, entendeu? Harmonia, entendeu? Agora, a cidade terrena, que é a do antirreino, que é a do pai da mentira, é ao contrário disso. É a desarmonia, é aquela coisa do controle, é aquela coisa fria, sem coração, é aquela coisa que a gente está vendo no que está dando. É a Bauhaus. A Bauhaus vai expressar isso. Então, você tem essa cidade celestial que nos eleva para a morada definitiva e que a gente ajuda aqui com as nossas atividades, a gente toma a decisão de trabalhar por ela, o que a gente faz, a gente procura estar em sintonia, né, para que a gente tenha o mérito, inclusive a graça de participar da vida definitiva no grau, a partir daquilo que nós fizemos, porque o nosso coração estava sintonizado com a cidade que nos eleva, ou ao contrário, por aquela que rebaixa, entendeu? E desde o início foi assim, entendeu? O que o pai da mentira ele faz, entendeu? Qual é a ilusão? No que ele ilude na tentação? Ele ilude de que a gente pode resolver tudo aqui, entendeu? A ilusão que ele oferece é essa, que aqui dá para resolver tudo. E foi com essa ilusão, tá? Dessa autossuficiência do homem, que aqui pode resolver tudo, ele tem que controlar então para resolver tudo, é que com isso é que foi erguido Babilônia,
Egito Antigo, entendeu? Roma Antiga, todas essas cidades terrenas com esse propósito que encarnou, tá? Essa questão, que encarnou essas ilusões, essas perversas ilusões do antirreino, todas elas, o que aconteceu? O que aconteceu? Ruíram. E pode observar, você vai para a Babilônia. Eu tenho aqui livros aqui sobre a Babilônia, por exemplo, Mesopotâmia, vai para o Egito Antigo, vai ver, entendeu? Os rituais que eles faziam, tudo mais, magia, toda aquela coisa toda, entendeu? A questão da sexualidade totalmente depravada e desregrada, e por aí fora, totalmente, sabe, fora do que foi feito para ser, entendeu? E então, por que elas ruíram? Pode observar, todas as cidades que estiveram ancoradas nas ilusões do pai da mentira, ruíram. Por quê? O que fez elas ruir? Os seus pecados. Os seus pecados fizeram com que elas ruíssem. E o maior exemplo disso, tá? Está aqui, ó, como eu mostrei na live de ontem, Sodoma e Gomorra. Então, a coisa vem de longe. Agora, vou mostrar agora para vocês aqui. Tem uma outra cidade também que encarnou um pouco isso e que ela é emblematíssima do que espera aqueles que se deixam iludir pelo pai da mentira e aqueles que cedem à lógica do maligno. Tem até aqui um livro que eu peguei na minha estante aqui para ver alguns trechos. Olha aqui, ó. Olha uma cidade que encarnou isso aqui, ó. Pompeia. Tá? Pompeia. Então, Pompeia é um exemplo emblemático disso. Olha o que espera aqueles que cedem à lógica do maligno. Então, vocês sabem, né, que Pompeia até hoje estão lá. Ela foi vítima do Vesúvio e as vítimas que estavam lá, entendeu? Até hoje você tem os corpos daquelas vítimas que estão expostas lá, entendeu? Estão lá. Então, e lá em Pompeia, o que você vai ver? Por exemplo, que tipo de vida se levava em Pompeia? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. É o que está acontecendo hoje. Hoje. Tá bom? Olha só. Esse era o tipo de vida em Pompeia. Entendeu? É o que o pessoal está fazendo hoje. Swing. O pessoal está aí hoje. Swing. É isso aí. Daí para pior. Daí para pior. Entendeu? E agora em nível global. Com internet. Está tudo aberto. É isso que o pessoal está fazendo hoje. Escancaradamente. Escancaradamente. É trissal. É tudo que vocês estão vendo. Tá? Ó. É o que Pompeia estava fazendo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Veio as lavas do Vesúvio, entendeu? E olha só, agora vocês vão ver aqui algumas imagens reais das vítimas de Pompeia, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Essa é uma vítima de Pompeia. Olha as expressões de rosto. Olha aqui, as vítimas de Pompeia. Tá vendo? Olha, uma vítima de Pompeia. Devoradas pelas chamas, pelas cinzas do Vesúvio. As vítimas de Pompeia. Tá vendo? E aqui tem um trecho de um artigo que eu achei aqui na internet rapidamente. Está aqui, doutora Carla Patrícia, doutora em biologia. Um artigo bem didático. Informação bem conhecida até. Depois da devastação de 79, depois de Cristo, aquela região ficou completamente esquecida e somente no século XVI parte da cidade foi descoberta. Mas apenas em meados do século XIX foram feitas escavações intencionais com profissionais preparados. No começo da exploração, descobriu-se que espaços vagos ocasionais nas camadas de cinzas apresentavam restos humanos. Os escavadores perceberam que aqueles eram espaços deixados por corpos decompostos. Injetaram gesso nesses espaços e puderam recriar o formato das vítimas do Vesúvio. O resultado foi uma série de formas extremamente fiéis dos habitantes de Pompeia e Herculano, incapazes de escapar, preservados em seu último instante de vida, alguns com uma expressão de terror claramente visível.
A maioria dessas pessoas morreu de asfixia devido à inalação das cinzas vulcânicas e do gás clorídrico. Muitos foram mortos pelo calor que se acredita ter alcançado 300 graus centígrados. Tá vendo? Aqui é uma das vítimas que sentada, morreu sentada, tá bom? Pelo fogo e pelas cinzas do Vesúvio. Então, gente, sabe, é aquilo que a gente sabe, a gente já sabe. A história mostra isso. Sodoma e Gomorra, Pompeia, Roma Antiga e por aí afora. Olha o estilo de vida no distanciamento das coisas de Deus. E este mistério, ele foi abordado por dois autores que eu recomendo para entender esse mistério da história das gerações. Primeiro, tá, que eu já abordei aqui, que eu citei Santo Agostinho, no seu memorável A Cidade de Deus, memorável. E tem um outro autor também, o Bossuet. Bossuet, esse livro dele, Discurso sobre a História Universal, Jacques Bossuet, fantástico. Entendeu o sentido de Deus como providente, providência divina, o sentido da providência divina. Porque Deus é misericórdia, tá, é misericórdia, mas é justíssimo. Tanto que esse atributo de Deus que aparece nos Salmos, ele aparece no superlativo. No superlativo. Não fala que Deus é justo. Deus é justíssimo. Então, quem não tem temor a Deus, Deus é justíssimo. Tá? Então, a gente que é cristão e tem temor a Deus, a gente sabe que Deus é justíssimo. E então é isso que eu queria ter passado para vocês um pouco sobre isso. E lembrar também, já que eu citei aqui, só para concluir a obra do Bosch, né? Já que eu citei, o Marcos Sambruna que citou no artigo dele, mas eu mencionei também na live de ontem, e aqui na parte direita, em cima, falei ontem para vocês, está aqui, ó, a cena, né, dos corpos sendo devorados, aquela coisa toda, e aqui a cidade em chamas. A cidade em chamas. Tá vendo? Então, é aquilo que eu tenho dito, tá? Aquilo que eu tenho dito. Se você pegar essas cidades em chamas aqui, lembra, isso tem a ver com Sodoma e Gomorra. Então, o que quer dizer o seguinte, que esta cidade, agora eu estou falando aqui, destaco isto, esta realidade da cidade terrena, distanciada de Deus, cada vez mais, que essa situação ela é emblematizada na parábola do filho pródigo, que ele resolveu ir embora, depois viu o que aconteceu. Então, esta cidade terrena, a cidade inspirada pelo pai da mentira, com as suas perversas ilusões, é a cidade que vai, primeiro, mecanizando tudo, como aconteceu desde a primeira Revolução Industrial, e depois, agora, na fase em que a gente está, da quarta Revolução Industrial, tá? O que está acontecendo na quarta Revolução Industrial? Aqui, ó, isso aqui, entendeu? Tá? Está acontecendo isso aqui. A cidade atomizada e automatizada, que os globalistas querem agora impor. O problema todo é esse. Eles querem impor a cidade infernal para todos. E as cidades inteligentes, que já estão aí, elas já estão aí já. Tá vendo o estilo Bauhaus? E as cidades inteligentes, como tenho dito, vai ser o protótipo disso. Do ambiente para a atomização total e a automatização total. São duas coisas, atomização e automatização total, com as consequências já conhecidas. Frieza do coração, desumanização, individualismo ao extremo, individualismo exacerbado, funcionalidade, tá? Esse é do George Orwell. Funcionalidade, tá? Artificialidade, todo um ambiente para vulnerabilizar as pessoas e criar as condições para a imposição de regimes totalitários
e distopias panópticas, descritos, como o artigo do Marco Sampruna menciona, descritos no Orwell, entendeu? Também no Huxley, tá aí, ó, essa questão, né, do cálculo, do controle, da frieza, entendeu? Aquela coisa, né, que o Huxley vai também tratar, também, tá vendo, ó, tudo calculado, tudo medido, tudo automatizado, tudo esterilizado, sabe? E então é isso. E é aquilo que a gente também já falou, são cidades, expressões concretas do antirreino, que vai assumindo formas do antirreino. Tá? Olha aqui, ó, isso aqui que está no Admirável Mundo Novo, entendeu? Isso aqui são formas do antirreino, com um espaço urbano, tá? Como a gente está vendo aqui, ó, a automação. Olha que coisa. Um espaço urbano e existencial friamente planejado, como a gente viu aqui, né? Friamente planejado. Tá vendo, ó? Essa cena aqui do Admirável Mundo Novo. Desde a gestação dos bebês em laboratório. Tá vendo? E isso que é uma cidade em que tudo é organizado nos seus mínimos detalhes. Tá vendo? Tá aqui, a atomização e a automatização, tá? Aquilo que começou com a primeira Revolução Industrial, com a mecanização do trabalho, e hoje está aí. A automatização, com tudo calculado, controlado, monitorado, para intensificar ainda mais a produção em larga escala. Por quê? Porque essa coisa da produção em larga escala, tá aqui, ó, outra cena, tá vendo, ó? Tudo controlado, tudo monitorado. Isso é a expressão do antirreino, por causa da questão do controle, essa coisa da automatização total. Porque qual que é a lógica por trás disso? Eu já falei também numa outra live, não basta fazer dinheiro. Não basta fazer dinheiro. Mas é preciso lucrar cada vez mais e constantemente. Essa é a lógica deles. Agora, para a gente... A pergunta que a gente se faz agora, que também está no texto do Marco Sampruna, tá? Que eu achei interessante. A pergunta a pergunta que se faz, tá? Como e por que as expressões concretas, cotidianas do antirreino avançaram da forma como a gente está vendo hoje? E aí eu quero dizer o seguinte, importante, não é Deus a causa disso. Não é Deus. Muita gente fala assim, porque Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus a causa disso. Mas a gente sabe, né? É só ler o livre-arbítrio do Santo Agostinho, mas a causa disso, do mau uso da liberdade, do abuso da liberdade, da cedência à lógica do maligno, que também a mesma liberdade permite resistir e renunciar ao mal, como eu falei, e trabalhar com as nossas fragilidades e limitações para a afirmação do reino, que, como eu sempre falo, começa aqui, nessa dimensão terrena de provisoriedade, mas de uma provisoriedade consequente, porque é decidido aqui que será na eternidade. E é interessante, né, observar que foi com a primeira Revolução Industrial, como eu falei, se você pegar século XVIII, primeira Revolução Industrial, que começou para valer a Era das Revoluções. Daquela revolta metafísica que a gente também chegou a mencionar aqui numa outra live. E no artigo do Marco Sampruna, ele fala como ocorreu esse processo. Por que chegamos a isso? Entendeu? Esse processo de demolição. Então ele diz que só é possível construir uma nova cidade sobre as ruínas de alguma outra precedente, desde sempre. Aí ele diz assim que as cidades modernas surgem sobre as fundações de antigas necrópolis, cujas muralhas
foram abatidas. E isso é interessante. Por que que o antirreino avançou, chegou nessa proporção global? Porque lá atrás, quando aqueles que precisavam defender as cidades fraquejaram e as muralhas foram abatidas. É isso que aconteceu. E aí está vindo num crescente, em tudo. Nas cidades, nas instituições, na igreja, as muralhas foram abatidas. Foram destruídas pela invasão de outros povos, portadores de novas mentalidades, novas perspectivas e de novos estilos de vida. Então, o Marcos Sambruna fala nisso, sobre a questão das muralhas. Olha aqui, uma foto aqui de uma cidade medieval. Olha aqui, é interessante observar, eu sempre gostei do design, do desenho das cidades medievais, o castelo, as muralhas, e a gente vai entendendo por que existiam as muralhas, tá? Porque aí tem um componente espiritual. Não é só porque povos bárbaros, não, tem esse componente espiritual, porque não é só a defesa material da cidade. Ali havia também a defesa espiritual da cidade. E é isso que aconteceu, por isso que o antirreino, os que trabalham pelo antirreino, primeira coisa que eles fizeram, demolir as muralhas das cidades. Aí, entendeu? Aí fizeram agora como estão fazendo, os condomínios fechados. Aí não tem nada a ver de muralha, é outra coisa. Aí agora estão fechando tudo para impor a distopia deles, mas lá era diferente, era para defender os princípios e valores cristãos que garantiam, tá, uma vida mais protegida desses maus, que eles sabiam o que eles podiam fazer, como fizeram, entendeu? Então, é interessante isso. Eu me recordo quando fui à Europa, eu gostava muito de ver os castelos. Assim, olha aqui, ó, tá vendo? A muralha. Quando eu estive no Castelo de São Jorge, em Portugal, né? Olha aqui um outro aqui, por exemplo, esse aqui é na França, tá? Isso tudo tem um sentido, tem todo um sentido espiritual da nobreza, entendeu? Olha aqui, eu sempre gostei disso aqui, ó. Olha aqui, ó, esses tijolos, entendeu? O cipreste. Isso tinha um sentido espiritual muito profundo. Olha aqui, ó, outro, tá vendo? Tá? Acho que eu tenho até uma foto aqui ou aqui. Não, aqui o que a gente está vendo hoje é isso aqui. Igrejas, né, sendo demolidas, igrejas vandalizadas, igrejas incendiadas, como agora recentemente em Paris. Quer dizer, por quê? Porque falta, né? Está faltando os defensores. Os defensores. Falei aqui no... Esse é um castelo de São Jorge. Eu que te fiz essa foto. E tá aqui, ó, tá vendo, ó? Então, esse é o Castelo de São Jorge, é uma muralha, tá? Aqui na entrada do castelo, isso foi em Lisboa. Essa é de Lisboa, tá? Então, tem a ver esse sentido muito importante. Para encerrar, eu já vi que está dando 1h28, eu teria tantas coisas para falar que eu coloquei aqui nos meus apontamentos, mas a hora já avançou demais. Eu quero citar para vocês aqui, para encerrar, o exemplo do que é defensor. Do que é defensor, do que não deixou as muralhas serem demolidas. Os nobres, né? Os nobres, aqueles, tá? Que tinham nobreza do coração, eles também tinham uma outra coisa importante. Eles tinham o estandarte que eles empunhavam, a bandeira dos princípios e valores. Por isso que eu já cheguei aqui a comentar com vocês, que outro dia eu comentei, eu achei a imagem, vou mostrar para vocês por que Santa Joana d'Arc, tá? Tem uma foto dela com o estandarte, entendeu? E depois eu fui ver hoje, porque Santa Joana d'Arc tem uma coisa interessante, porque o processo dela, hoje, você tem acesso, né? Ipsis literis, as atas ali, as transcrições de como é que foi o processo dela direitinho. Tudo que aconteceu, o interrogatório, as acusações, o que ela falou, hoje você tem acesso a essa documentação, tá? E ela foi uma defensora da fé da França no seu tempo, praticamente a Guerra dos 100 Anos acabou por conta também da sua ação, etc., como consequência, etc.
Então, ela foi defensora da cidade espiritual, da cidade celestial, defensora do reino, entendeu? E cumpriu a sua grande missão com 19 anos de idade, tá certo? Inspirada pelo Espírito Santo, também pelos anjos, entendeu? E santos. E essa foto dela, muito bonita em relação a isso. Mas antes de mostrar essa foto, para encerrar, o Marcos Sambruno também fala aqui sobre essa questão dos defensores, quando ele cita a questão das muralhas, ele diz que a principal causa que desvirilizou, é o termo que ele usa, e é certo, é esse o termo, desvirilizou os defensores da cidade espiritual, essa que nos leva para a cidade celestial, que nos impulsiona para a elevação, e não para o rebaixamento, mas para a elevação, diz respeito principalmente por quê que ocorreu isso? Por causa da pusilanimidade dos condottieri, dos generais moles e indecisos, incoerentes e hesitantes. Aquele cara que eu citei agora há pouco, lá no Congresso Nacional, que a assessora fala para ela assim, olha, a Globo te ligou, o cara fica de 4 para a Globo. O cara tá no banheiro, ele sai, entendeu? E amarrando a calça aqui, fechando o cinto aqui, pegando o telefone, porque a Veja ligou para ele. É esse tipo de, entendeu? De pusilânime que está tomando as decisões hoje. Aonde um cara desse vai ser defensor da sociedade, da comunidade, da população? Aonde? Se ele ficar de 4 para a mídia, como é que ele vai ser um defensor? Infectaram com sua debilidade aqueles que em outros tempos teriam dado a vida. Eles davam a vida para defender o que não podia ser destruído. Para defender os muros, as muralhas. Entendeu? As lideranças eram defensores. Tinham um estandarte empunhado para defender com a vida aquilo que não podia ser perdido. Por isso eram nobres. Por isso tinham almas nobres. Era por isso, não é por causa do dinheiro, não. Não é por causa do dinheiro. Não é o dinheiro que vai dar nobreza para de forma alguma. De forma alguma. Eu vejo esses políticos hoje aí com, sabe, ganha placa disso, placa daquilo, título disso, título daquilo. Isso aí não quer dizer nada. Entendeu? Então, para concluir aqui, quero mostrar aqui essa foto aqui de Santa Joana d'Arc. Tá vendo? Então, aqui, ó, Santa Joana d'Arc, no momento decisivo, assume a liderança, porque era defensora daquilo que não podia ser destruído, daquilo que não podia ser demolido, defensora da alma da nação francesa, que naquele momento exigia, requeriria, entendeu? O bom combate. E ela não fraquejou. Tinha o estandarte. E eu sugiro para vocês, de Santa Joana d'Arc, tem muita coisa publicada, mas tem uma obra que eu recomendo para vocês, que eu tenho aqui em casa, e recomendo, que é essa daqui, do Monsenhor Henri de Lassus, tá? A Missão Póstuma da Bem-aventurada Joana d'Arc e o Reino Social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fantástico, uma obra de 525 páginas, tá? Vocês acham o PDF dessa obra aí na internet, só que está em francês. Melhor obra sobre Santa Joana d'Arc, por quê? Porque fala da missão póstuma. Da missão, falei para vocês a questão da missão, que quando a gente cumpre a missão aqui, a gente vai embora. Mas tem a missão póstuma. Porque esses que trabalharam pelo reino e pelo antirreino, continuam também. Olha aí, ó, pega o Karl Marx, tá até hoje dando dor de cabeça pro povo aí. Até hoje tá contaminando, até hoje tá a cisana espalhando, quer dizer, não parou não. Não parou. E pega também os que trabalharam pelo reino, também estão aí. Como Santa Teresinha disse, quero fazer no céu, continuar fazendo no céu, bem na terra, alguma coisa assim que ela falou nesse sentido, entendeu?
como que farei, chover uma chuva de rosas, uma coisa assim, né? Essas imagens bonitas, entendeu? Então, essa obra do Monsieur Henri de Lassus, melhor obra sobre, entendeu? A missão póstuma. Depois, porque nós cremos também na comunhão dos santos, porque eles continuam atuando e agindo e inspirando, tá? Em todas as gerações, até a última geração. O que vai acontecer na última geração? O combate final, o Armagedon, a grande tribulação. Depois o Armagedon, o combate final e o juízo final. E aqueles que trabalharam pelo antirreino, o inferno definitivo. E aqueles que trabalharam pelo reino, o céu definitivo. Bom, era isso que eu queria ter partilhado com vocês, tá? Já deu 1h35 e como está dizendo a Fátima Costa, é óbvio que essa maldade satânica vai cair por terra, nós sabemos disso, mas é preciso erguer o estandarte da vida. É preciso erguer o estandarte da vida. Entendeu? É isso que é o líder. As lideranças fazem isso. Entendeu? Dão a vida, tá? Pela causa do reino. E as nossas lideranças de hoje, em qualquer campo, entendeu? Não fazem mais isso. Ficam de 4 para Globo, veja a Folha de São Paulo e o Estadão. O que você pode esperar de uma pessoa dessa? Fala para mim. Jamais Santa Joana d'Arc fará isso. E outros tantos. E por aí afora. Meus amigos, tá. A Lígia falou aqui. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Maravilha. Já deu aqui 1h36. Eu vou ver depois aqui todos os comentários aqui. Tá bom? Agora encerrando aqui, tá? Indo para um avisinho final aí. Já que estão falando aqui. Nós estamos em época, né, de campanha eleitoral, vocês sabem disso, eu sou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, tá? Mas eu tenho meu banner aí que eu vou divulgar, mas tem que pôr CNPJ, porque nossa, tem toda uma legislação que é assim, é pelo em ovo. Se falhar pelo em ovo, pá! Inelegibilidade, pá! O Lula não, o Lula tá blindado. Ele não tem exigência nenhuma, o judiciário está de joelhos e a mídia está de joelhos para Lula. Agora, os outros candidatos é tudo pelo em ovo, você tem que pôr CNPJ no banner, é uma rencaiada de coisas para fazer. Então, por isso que eu não fiz ainda uma divulgação. É porque tem esse tal do CNPJ, ainda que eu pedi para o partido liberar para ver, tem que abrir conta bancária, um monte de coisa. O Lula não, o Lula está blindado. Está blindado pelo judiciário e blindado pela mídia. Então, já se sabe disso. Blindado pelas pesquisas de opinião também. Então, já se sabe. E isso não é de agora. Isso desde o final dos anos 70. Desde o final dos 70, ele é blindado pela mídia e pelo judiciário. Então, tá? Mas eu agradeço a Cláudia Botia, tá aí. Tá? 2880. Tá? Mas no momento oportuno, mais para frente aí, eu vou ver se eu faço pequenos vídeos curtos, para não misturar aqui com a nossa live, até porque a gente está de um assunto que não quero ficar assim, tá? Misturando a estação, um diz o outro, apesar do tempo ser esse, e a gente está fazendo o nosso trabalho, entendeu? Durante o tempo durante o dia, aquela coisa toda. E aí, que estiver prontinho esse banner aí, eu vou fazer um vídeo curto, vou disponibilizar aqui no YouTube. Hoje o pessoal resolveu fazer aqui um Telegram, porque eu tinha como eu falei, meu Telegram, eu tinha um Telegram, ele estava até com bastante gente, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu troquei o celular no final do ano passado, de número, e o meu Telegram estava no número antigo, então aí eu não conseguia mais acessar, aí o número atual, o número antigo não conseguia acessar. E eu vou pegar aqui para vocês aqui rapidamente, para encerrar. Estou abrindo com o meu WhatsApp aqui. E eu vou passar aqui para vocês o Telegram. Se vocês puderem, quem quiser se inscrever lá no Telegram, aí vocês podem entrar lá. Deixa eu ver, que eu vou ver se eu vou ver se eu também consigo, tá? Fazer postagens lá no Telegram também. Então, vou passar aqui para vocês também. Espera aí.
Então tá aqui. O pessoal fez hoje. Tem uma equipe aqui que está aí também nos ajudando, tá? Então tá aqui, ó. Então vocês podem entrar ali, se inscrever e aí a gente vai mandando nossas mensagens por lá, tá bom? E você que é do estado de São Paulo, tá? Tá aí 2880 pelo estado de São Paulo, mas mais para frente ainda temos ainda um tempo. Eu vou estar trazendo informações mais precisas sobre isso, mas isso tá, tô tocando o barco aí, como diz o outro, sem afoiteza, fazendo a nossa parte, porque o importante é isso, tá? Meus amigos, muito obrigado aí pela participação de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.